Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Rafael Lacerda. Lacerda, 2 perguntas de Paulinho Oliveira, Rádio Rio Mar. A primeira, o Cocote vem de uma temporada boa, tanto no Barezão como na base e nos primeiros jogos da Série B, apesar do último não ter sido tão bom assim. O que o atleta deve mostrar para conseguir um espaço no time titular? O Cocote vem numa temporada muito boa, vem fazendo bons jogos. No último jogo, apesar dele ter errado o gol, não acho que ele fez uma má partida, acho que fez uma boa partida, entrou bem, mas cada um tem a sua opinião. Agora a gente tem que ter calma, e não só nós aqui no Amazonas, todo mundo tem que ter calma com um menino de 19 anos que nunca tinha jogado uma partida de Campeonato Brasileiro. Ontem, por exemplo, o Cocote desceu para jogar na base e a base foi eliminada da competição. Então, assim, mostra que não é que o Cocote fez 1 ou 2 jogos que a gente já tem que começar a lançar ele como titular. Acredito que no momento certo o Cocote vai ter a oportunidade dele de começar jogando. É um menino. Os conceitos que ele está trabalhando aqui, vocês podem ter certeza que ele nunca trabalhou na vida dele. Eu não estou dizendo que é porque é o Lacerda ou porque é a atual comissão, com qualquer outra comissão técnica na Série B pelo Amazonas, pudesse ser com o antigo treinador, com a Adilson ou até mesmo antes, ele estaria trabalhando uma coisa que ele nunca trabalhou. Então a gente tem que ter calma, mas com certeza é um atleta muito promissor. A segunda pergunta é, professor, após esse 1-0 contra o vice-lanterna em casa, o Amazonas deixou de ser o segundo pior ataque da Série B e passou a ser o terceiro. O que pretende fazer para melhorar cada vez mais essa estatística? Acredita que precisa de mais reforços ofensivos ou com o seu ataque atual já resolve? Continuar trabalhando, acho que essa questão de números é relativo, pode ser o segundo ou terceiro pior, como tu citaste, mas o Amazonas hoje está numa situação próxima ao G4, mas também não muito longe do Z4. Nós estamos em 12º na tabela, numa primeira participação, com um jogo a menos. Esse um jogo a menos, se nós tivermos conseguido uma vitória, talvez a gente pula aí para um 8º lugar. Então acho que a gente vem fazendo uma boa competição, mas temos que melhorar alguns números e um deles é a parte ofensiva. Sobre chegar mais algum atacante ou não, a gente sempre fala que o grupo não está fechado, mas nesse momento, por ter um grupo muito grande, a gente acredita que para chegar, tem que chegar um jogador que chegue na teoria para chegar para fazer a diferença. Chegar para compor elenco não seria a ocasião agora. Lacerda, agora falando sobre o jogo contra o Sport no próximo sábado, um time aí postulante ao título, mais um jogo duro pela frente, a partida fora de casa, é a abertura desse segundo turno. Eu queria que você fizesse não só uma projeção da partida, mas também do que a gente pode esperar, o que também o Amazonas vai trabalhar para esse segundo turno, né? Essa virada de chave aí, de repente chegar ali entre os 10 e brigar pelo acesso. Essa é a perspectiva, esse é o pensamento, ou ali chegar logo à pontuação mínima, todo mundo fala nos 45, para fugir de uma vez por todas da chance de rebaixamento e brigar, aí sim pensar na parte de cima da tabela. Bom, acho que é um pouco de cada coisa, exatamente do que tu falou na pergunta. A gente tem que continuar ganhando. Essa questão de projeção às vezes é ruim, porque tu projeta coisas a longo prazo e a gente conversou com os atletas, a gente tem que planejar jogo a jogo, fazer cada jogo uma decisão. É o que a gente vem fazendo a gente projetou fazer nas últimas 5 partidas. Até então, a gente vinha projetando muito a longo prazo e a gente determinou, foi depois do jogo contra o Botafogo, fazer jogo a jogo e as coisas aconteceram, né? A vitória contra o Botafogo, o empate contra o América, o que saiu da linha foi o empate contra o Guarani dentro de casa, mas o jogo do Goiás não saiu, e essa vitória contra o Ituano. A gente vira a chave agora, começa um segundo turno, onde temos que manter o foco jogo a jogo. O campeonato é muito difícil, o Amazonas ele se aproxima de G4 em termos de pontuação, mas a gente tem que ter os pés no chão, de saber que sim, a gente precisa obter esses 45 pontos e não é demérito para ninguém. Eu tenho certeza que dentro da competição talvez apenas uns 6, 7 times não pensam nesses 45, porque são equipes que são muito postulantes ao acesso. Mas as demais, digamos assim, 14 equipes, eu diria que umas 14, 15 equipes, o primeiro objetivo delas é sim buscar esses 45 pontos que livra de rebaixamento. Mas a gente tem que pensar nisso, mas também sim sonhar, né, com acesso, sonhar com parte de cima da tabela, porque a nossa equipe já demonstrou que tem condição. Sobre o próximo adversário, um adversário duríssimo, com certeza é um dos favoritos ao acesso, isso todo mundo sabe, talvez um dos maiores investimentos da competição, não tenho dúvida, que deva ser a maior folha, né, investimento da competição. Teve uma troca de comando, jogadores experientes, contratou alguns jogadores interessantes, como o caso do Wellington Silva, né, que deve estrear contra a gente. Expectativa de grande público, se eu não me engano hoje já tinha acho que 12 mil ingressos vendidos, mas aí eu vou ter que dizer que o Amazonas gosta de jogo grande,
a história está aí para ser contada. É um clube novo, mas já fez grandes jogos contra grandes públicos. A gente respeita muito o adversário, né? Os atletas principalmente que estão do outro lado, mas a gente vai para Recife para tentar buscar um resultado positivo. Agora o Lacerda falando um pouco sobre uma marca pessoal tua. Nesse jogo contra o Sport tu chega a 70 jogos e uma trajetória longa aí, tua segunda passagem pelo clube, títulos, acesso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre as tuas memórias também e sobre a tua como é que você se sente chegando a esse número, né? Aqui pelo Amazonas, eu acho que é o mais longínquo clube aí que tu já chegou a comandar na tua carreira, na tua curta carreira até então. Então fala um pouco sobre esse número para ti, o que ele representa para você também. Representa muito, é um privilégio muito grande estar no comando do Amazonas, ter voltado, a possibilidade de voltar, isso me deixa muito feliz, porque a gente conversa com muitas pessoas o quanto é difícil, né, um treinador, até pelo desgaste que a gente tem, não só gera desgaste com diretoria, gera desgaste com atletas, gera desgaste com torcedor, com imprensa, e quando tu retorna e tão rápido, prova que tu fez alguma coisa de muito bom, né? E assim, eu não gosto também de estar enaltecendo, acho que cabe mais a vocês, né? Principalmente parte da imprensa, torcida e da direção enaltecer isso. Eu acredito que a diretoria, de certa forma, enalteceu me trazendo de volta, né? Então, me sinto muito privilegiado de estar no comando do Amazonas, já falei diversas vezes, me sinto muito feliz, né? Mas também com uma responsabilidade muito grande. É um clube que eu participei desse crescimento, mas eu sou uma pequena peça da engrenagem, né? Então, assim, me sinto muito feliz, mas o compromisso é uma responsabilidade grandíssima que eu tento honrar a cada dia, né, com muito trabalho. Às vezes a gente pode cometer algum erro ou não, mas é sempre tentando acertar e a gente espera continuar nesse crescimento, né? Infelizmente, o futebol tu não pode viver de passado, não posso viver do acesso que teve, não posso viver do título que a gente teve do Barezão em 2023, né? A gente tem que viver do presente, né? Por exemplo, o jogo do Ituano já passou, agora a gente tem que focar no jogo do Sport, mas eu espero continuar escrevendo história. Acho que ela foi muito legal quando eu retornei, né? A história não estava finalizada, acho que ela tem uma longa história pela frente. Eu espero continuar escrevendo essa história, porque eu não faço nada sozinho, né? Tem a ajuda de toda a comissão técnica, do staff e dos jogadores e da diretoria principalmente. Obrigado, Lacerda.